E aí tu tem outro também, tem outro podcast também. Aí não, e como é que começou o podcast em relação ao... Como é que começou a ideia do podcast? Como? É. Cara, eu sou fã de podcast desde... O primeiro podcast que eu escutei foi o Serial. Sabe qual é? Não. Acho que Eu sei muito pouco de podcast, embora eu escute bastante, mas eu escuto pouquíssimos, assim. Uma quantidade pequena. Porque quando eu comecei a escutar foi um de finanças, chamado Financast, que é lá do Rio de Janeiro, de um moleque chamado Rafael. E quando eu comecei a escutar, ele tinha, sei lá, 10 episódios. Tinha acabado de começar. E aí foi assim, foi meio que uma volta que eu, né, de eu escutar podcast, calhou deles começar, e depois eu fui pesquisando os outros. Aí vinha EmpreendaCast, que é de empreendedorismo, aí comecei a ver uns bagulho. Aí depois eu fui pra audiobook, aí voltei pro podcast. Cara, podcast em português é uma coisa... Enfim, não sei se porque eu comecei a minha história com podcasts ouvindo em inglês. Ah, entendi. Mas não tem nenhum do Brasil que eu paro pra escutar. Já escutei vários, diversos, mas nenhum que faz parte da minha, sabe, agenda ali. Mas o primeiro que eu escutei foi Serial, que era de... Antigamente, quando começou a onda de podcast, eles eram meio que histórias, quase que audiobooks, mas esse Serial é de uma repórter investigativa que tava investigando, enfim, serial killers. E foi ali que eu comecei, eu falei, nossa, que legal. E aí vi, sei lá, Joe Rogan, nesses podcasts maiores, mas outros menores também, alguns de notícias. Então sempre gostei. E sempre gostaria de fazer parte de um, mas não como host, etc. Falei, nossa, seria legal produzir e fazer acontecer, e de repente poderia fazer acontecer para 3, 4 pessoas diferentes. Mas dá trabalho, velho. Porra! Eu falo por mulher que essa parte da conversa aqui, acho que é 10% do podcast. Isso aqui que a gente tá fazendo nesse exato momento. Agora, o bastidor, irmão, tem agenda, e aí faz arte. Mas é gostoso. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. E para você assistir esse episódio na íntegra, o link tá bem aqui na descrição desse vídeo. E para saber mais sobre o Talkando Podcast, basta acessar talkandopodcast.com, que lá tem todas as informações. E também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui. Falou? Valeu!